Olá, o Lance Total está entrando em campo e você vai ver. Emerson Sheik é punido com 6 jogos de suspensão. O técnico Muricy Ramalho reitera desejo de que Ganso permaneça na Vila. E mais, vale tudo para salvar o Flá da degola? Veja agora no Lance Total. Mudança já. Para fugir da zona de rebaixamento, Dorival Júnior vai apostar em um Flamengo diferente contra o Grêmio. Léo Moura deve assumir a função de armar o time na partida de domingo. O lateral jogará improvisado no meio-campo. Com isso, Wellington Silva tem nova chance no setor defensivo. O treinador vai ter ainda o reforço de Cáceres e Gonzalez, que estavam com suas seleções. No meio, sai Luiz Antônio e na zaga, Wellington, que está com problema na coxa esquerda. Outro que está fora por lesão é Matheus. O Flamengo está a 4 pontos do primeiro time na zona da degola. Os jogadores estão conscientes do perigo que ronda o Clube da Gávea. Futebol pode acontecer de tudo. A gente está sujeito a isso. Mas para reverter a situação que nós vivemos hoje só depende da gente. Não dependemos de ninguém para sair dessa situação. Então eu acredito muito no grupo que a gente tem. Acredito muito que a gente vai lutar para que nada de ruim aconteça com o Flamengo. Cada um, quem tem sua religião aí vai para onde, sei lá, quem vai para a igreja vai para a igreja, quem tem religião vai para macumba, sei lá, vai para qualquer lugar e o que puder nos ajudar é bom, vai ser bom. A declaração de Wagner Love mostra mesmo quanto ele está preocupado com a ameaça do rebaixamento, né? Será que vale tudo mesmo para salvar o Flá da degola? Vale se apegar no que quiser, no que acreditar, qualquer ato de fé, qualquer religião ou qualquer coisa que se apegue que nesses momentos complicados acabam sendo um alívio para a pessoa que não quer ver o time passar por momentos ruins, né? O torcedor pode adotar o critério que ele quiser para ajudar o clube, né? Os torcedores rubro-negros são devotos de São José do Estadeu, podem apelar para a fé sim. Esse negócio de macumba, de igreja, isso aí tá por fora, cara. Isso santo nunca se envolveu com esporte, não vai ser dessa vez. Não precisa. O Flamengo não vai cair, o Flamengo é uma equipe grande. O torcedor flamenguista, ele se gaba de ser o único grande clube do Rio que não caiu ainda para a Série B. E eles têm a célebre frase, time grande não cai. Você imagina se no final do ano o Flamengo for rebaixado, qual vai ser a justificativa? Na minha humilde opinião, o Flamengo não precisa se desesperar, ficar indo na macumba, na igreja evangélica. A torcida tem sim que ir ao estádio. A torcida do Flamengo não está apoiando, o time não está merecendo apoio, mas eu acho que chegou a hora daqueles torcedores que estão preocupados com a zona de rebaixamento apoiarem o time. Olha, infelizmente para o torcedor, por mais que ele reze, que ele tenha fé, dificilmente o torcedor vai conseguir mudar isso aí. Quem vai ter que mudar o time, e esse time, infelizmente, não muda nada. Eu acho que nem Deus, nem o diabo consegue gostar desse time do Flamengo. Vencendo o jogo a menos que tem, vai para a 11ª posição. E aí pode pegar uma Sul-Americana, se engatar uma série de vitórias, pode ficar longe e parar com esse papo furado que o Flamengo, para mim, não tem nenhum risco de cair. Falando em cair, o Flamengo termina a semana com a queda de Paulo César Coutinho. A decisão de demitir o vice de futebol veio após uma longa reunião da diretoria e contou com o respaldo da presidente Patrícia Amorim e dos outros vices que estiveram no encontro, entre eles o de Finanças, Michel Levy. Eduardo Mendes, como fica agora o departamento de futebol do Clube Rubro-Negro? A presidente Patrícia Amorim ela vai passar por mais uma saia justa na gestão do Flamengo. Isso porque ela demitiu o Paulo César Coutinho, que era o vice-futebol, apesar de não ter comunicado oficialmente a demissão do Coutinho, apostando todas as fichas em Marcos Braz, que foi o vice de futebol da gestão até 2010, mas depois ele foi exonerado do cargo. O problema é que o Marcos Braz não aceitou o convite do Flamengo. Hoje, sexta-feira, ele agradeceu e recusou. Isso porque ele tem uma candidatura para vereador nas eleições municipais do Rio de Janeiro e ele não abriria mão disso para voltar todas as suas atenções para o Flamengo. Agora a Patrícia se encontra numa situação complicada porque por enquanto não há um outro nome e o Coutinho, que foi comunicado apenas internamente, vai ter que sair. E a contratação do Marcos Braz seria para dar respaldo ao Zinho e ao próprio Dorival, porque não há interesse do Flamengo em demitir o Zinho nem o próprio Dorival. Mais uma situação complicada aí na administração da Patrícia. Tá certo, Eduardo. O capítulo final da novela Ganso e Santos não aconteceu nesta sexta-feira como era previsto. Agora, além do São Paulo, o Grêmio também entrou na briga para ter o meia. Mas se depender do técnico Muricy Ramalho, o maestro vai continuar mesmo na Vila Belmiro.
Eu gostaria que ele ficasse aqui no Santos, né? Porque jogador que nem ele é difícil, né? Não tem, a gente tá olhando, eu mesmo, como agora tá passando o torneio argentino, né? Aqui no Brasil, a gente vê todo dia. Ontem vi 2 jogos argentinos. Quando não passa direto, passa o tempo. É muito legal, porque é um país ainda que eles ainda fabricam o número 10. Todo time tem um 10, habilidoso, inclusive. Porque aqui no Brasil não tem mais. No meu tempo ainda era o número 8 e o 10, sempre se falava nisso, que eram os caras que pensavam no time. Hoje não tem, são tudo corredores, são tudo homens de ligação, né? Que não para a bola, por isso que o futebol brasileiro está essa correria desenfreada, porque a bola não para. Então o único diferente nessa posição é o Ganso mesmo, porque ele para, ele dá o tempo no jogo, ele faz a bola andar de um lado para o outro. Então a gente gostaria que ele ficasse, mas eu acho que hoje tudo depende do jogador, né? Felipe Lucena, com a iminente saída de Ganso do Santos, quem poderia assumir o meio de campo do Peixe? Bom, com essa possível saída do Ganso, o Santos já começa a se preparar para fazer a reposição no meio campo. No elenco atual, o Muricy tem insistido bastante no Felipe Anderson, apesar que a torcida não gosta muito dele, o próprio Muricy já reclamou, e até no Gerson Magrão, que aos poucos vai se adaptando ao estilo de jogo do Santos, mas também não é o camisa 10 dos sonhos, pelo contrário. Ainda tem o Bernardo, que acabou de se recuperar de lesão, e está aos poucos entrando no time, mas é outro também que ainda não agradou e não conseguiu fazer o Muricy esquecer do Ganso, não substitui plenamente. Então o Santos já está pensando para 2013 fazer um investimento no mercado, até porque deve entrar um dinheiro com essa saída do jogador. O nome da vez é o Riquelme, jogador que já teve na mira do Santos na época da Libertadores, quando já sabia que não ia ficar no Boca Juniors. O contrato do Riquelme chegou a ficar pronto naquela época, mas ele não rescindiu com o Boca. Então agora pode ser para o ano que vem a opção do Santos. Se vier, é claro que tem um monte de problema que tem que resolver fora do campo, mas falando só do futebol, falando que um jogador experiente, contando isso, é um bom nome, é um nome que pode substituir o Ganso, até porque o Ganso nos últimos tempos nem vinha jogando tantos jogos assim. O Santos vai em busca do Riquelme, mas antes precisa resolver a novela do seu camisa 10. Além de São Paulo, Grêmio e Flamengo, o Atlético Mineiro também se interessou por Ganso. Nesta sexta-feira, o presidente Alexandre Calil confirmou que um empresário ligado ao jogador o procurou para negociar uma possível transferência. O presidente alvinegro, apesar de não dar prosseguimento às negociações, acrescentou que o fato de ele ter rompido ligações com o grupo DIS na renovação de contrato com o André não interferiria nas tratativas. No São Paulo, o dia foi bem descontraído no treino. Rogério Ceni jogou na linha e fez boas assistências e passes que resultaram em gols. No final da atividade, a animação foi ainda maior por causa da ovada no aniversariante Maicon. E empolgado com as voltas de Luiz Fabiano e Lucas, o técnico Ney Franco já fala até em uma sequência de vitórias para chegar ao G4. A gente teve aí 3 vitórias consecutivas, agora a gente já está no 4º jogo consecutivo sem vitórias, né, com 2 empates e 2 derrotas. E a gente fica na expectativa agora de passar por uma sequência de vitórias, né? Lembrando que temos 2 jogos dentro de casa e temos que ter a competência para vencer. A gente vem estudando essa regularidade, em alguns jogos a gente perde, né, em alguns momentos por não poder repetir uma convocação, e você colocou muito bem o índice de aproveitamento com o Luiz e o Lucas juntos, né, é um índice satisfatório. Neste sábado, o líder fluminense encara o lanterninha Atlético Goianiense. Mas ao contrário do que os tricolores podem imaginar, o adversário ainda não está morto no Brasileirão. Por isso mesmo, o técnico Abel Braga quer atenção redobrada. No sábado, o líder fluminense joga em casa com a torcida a favor em Volta Redonda. O time que tem a melhor defesa, o melhor ataque, só não vai poder contar com o artilheiro do Brasileirão, Fred, que tem 11 gols, está suspenso com o 3º cartão amarelo. Mas o jogo tem tudo para ser fácil para o tricolor, já que enfrenta o Atlético Goianiense, o lanterninha do Brasileirão. Nós sabemos que no futebol brasileiro, acomodou, morreu. Agora, não acredito que por acomodação venha a haver um tropeço. Vai haver um tropeço quando jogar mal, quando o adversário jogar melhor, quando também faltar sorte, que não tem faltado, né? Nós temos que saber disso, nós temos consciência disso, que estamos fazendo uma grande campanha, a equipe está bem, está jogando bem,
E quando não joga bem, está dando sorte. Que é fundamental também, para quem ganha tem que ter um pouco de sorte. Mas pode ser que para frente aí ela não venha, né? E lá a gente não entra em campo jogando sozinho. O adversário tem objetivos, quer ganhar um jogo, quer sair da situação incômoda. É assim que eu penso. Agora, não acredito que vai haver qualquer tipo de situação negativa em relação à acomodação. No domingo, o Vasco tem a missão de vencer a primeira partida sob o comando de Marcelo Oliveira, ex-jogador do Cruzeiro, adversário da vez. O volante Wendel quer deixar o passado para trás e sair de Varginha com os 3 pontos na tabela. Eu aprendi muito ali com aquele clube, tenho um carinho muito grande, mas agora a rival, né? A gente precisa ganhar para continuar somando e subindo na tabela. Jogar fechadinho, não dar espaço para o adversário, tentar comer pelas beiradas e voltar com os 3 pontos. Bem mineirinho. Bem mineirinho, sempre. Emerson Sheik está fora do clássico contra o Palmeiras, pelo menos por enquanto. O atacante foi punido pelo STJD com 6 jogos de suspensão por causa da expulsão no jogo contra o Atlético Mineiro. O Timão ainda deve tentar entrar com efeito suspensivo para liberar o Sheik para o derby de domingo. Mas Tite já trabalha com a possibilidade de não contar com Emerson em campo. Nesse caso, o argentino Martínez deve ser o substituto, já que Jorge Henrique segue sem ritmo de jogo. Um jogo tem a grandeza por si só pela sua história. Um clássico, talvez uma maior rivalidade dentro de São Paulo. Cresce um, cresce outro, mas esse é da tradição. A gente tem feito grandes clássicos, momentos. Quis o destino aí que fossem momentos cruciais. Se tivesse perdido para o Palmeiras, talvez logo depois do Tolima eu não estivesse aqui. Não sei, né? Se nós tivéssemos perdido para o Palmeiras, talvez no final do Brasileirão, corresse o sério risco de perder o título brasileiro para o maior rival. E durante a coletiva, Tite se recusou a falar sobre Felipão. Perguntaram várias vezes, mas ele não quis comentar sobre a saída do técnico. E o primeiro treino de Narciso como técnico interino do Palmeiras foi de surpresa nesta sexta-feira na Academia de Futebol. A participação de Marcos Assunção no coletivo realmente não era esperada e a possibilidade dele retornar já no clássico com o Corinthians no domingo no Pacaembu, menos ainda. O volante de 36 anos passou por uma artroscopia no joelho no dia 21 de agosto e tinha previsão de retornar apenas no período entre 30 e 40 dias. Não, é pouco tempo, é claro que é pouco tempo. A gente vai ter 2 treinos para a gente acertar um time, mas com a equipe madura que a gente tem, jogadores experientes que a gente tem, a gente viu até dentro do treino que eles pegam as coisas muito rápida. E com a volta, principalmente, se o Assunção tiver essas condições de jogar amanhã, que a gente vai olhar direito como o Assunção vai se comportar do treino de hoje, com a volta do Assunção a gente ganha uma qualidade muito grande e ganha uma experiência maior ainda. César Cielo está fora do Mundial de Piscina Curta, que será disputado em Istambul no mês de dezembro. Segundo a assessoria de imprensa do atleta, o campeão olímpico de 2008 vai precisar se poupar por conta de uma lesão nos tendões dos joelhos. A princípio, o Cielo será submetido a um tratamento para só então saber a necessidade de uma cirurgia. O zagueiro Luizão do Benfica foi suspenso por 2 meses pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O brasileiro deu um encontrão no juiz ao discordar de uma marcação no amistoso contra o Fortuna Düsseldorf da Alemanha. O árbitro foi ao chão e ficou desacordado por alguns instantes. Rogério Dutra Silva contou com a sorte e venceu o russo Igor Andreev nos playoffs da Copa Davis. O brasileiro vencia por 2-0 quando o adversário sentiu uma lesão e abandonou a partida. Agora o Brasil precisa de mais uma vitória de Tomás Bellucci para garantir vaga na competição. A demissão de Felipão, a troca de técnicos no Vasco, a goleada histórica da seleção brasileira na China. Assuntos que mereceram destaque durante a semana e que você revê agora no nosso resumão. Segunda-feira estaremos de volta. Bom fim de semana, boa rodada. Vejo você.